Antes de começar esse audiolivro maravilhoso da doutora Rebecca Brown, eu preciso te pedir para que se inscreva no canal e que por favor deixe o seu like, isso ajudará o canal a permanecer fazendo o trabalho de evangelização e despertamento do nosso povo que dorme. Os dias estão se esgotando e muitos irão se perder. Por favor, peço que me ajude nessa missão de despertar nosso povo. Ótimo aprendizado, e que nosso Criador e seu Espírito Santo nos dê o dom da sabedoria, para que possamos aprender e evoluir. Graça e paz por Cristo nosso Senhor. Leões que rugem. Rebecca Brown. Capítulo 1. Cuidado com os leões que rugem. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E Pedro 5, 8 e 9. Essa passagem bíblica é bem familiar para muitos de nós. Nosso inimigo, o diabo, anda ao nosso redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Devemos permanecer alertas para que possamos lutar e proteger a nós mesmos e aos que amamos, em especial os nossos. Nenhum de nós quer ser devorado. Ainda assim, a verdade é que muitos cristãos estão sendo mordidos todos os dias. Por quê? Certamente o Senhor não tem nos deixado vulneráveis diante do nosso inimigo, mas então por que tantos de nós temos sido devorados? O motivo pelo qual os leões que rugem estão conseguindo atacar e devorar tantos cristãos é porque estamos tentando identificar somente os rugidos. Na verdade, esses leões que rugem tentarão penetrar em nossa vida disfarçados dos cordeirinhos feridos mais coitadinhos que já vimos. Esses inimigos também são descritos nas Escrituras como lobos em pele de cordeiro, Mateus 7, 15. A verdade é que Satanás e seus servos sempre irão operar através do engano, jamais sendo o que aparentam ser. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios 11, 13 e 15. Cuidado com os leões que rugem. 9. Durante muitos anos, compartilhei esta mensagem somente com os que tinham alguma posição de liderança dentro da igreja. Porém, recentemente, o Senhor falou comigo e me disse que é hora de propagá-la em larga escala dentro do corpo de Cristo. Desde quando comecei a fazer isso, as reações têm sido espantosas. Aonde quer que eu vá, quase todas as pessoas indicam que já encontraram um leão que ruga e que em geral acabaram sendo abocanhadas por ele. Danos incalculáveis têm sido causados à vida de muitos por causa desses leões que rugem. Então é por isso que agora estou colocando esta importante lição em forma de livro. Por favor, pare um instante para orar antes de prosseguirmos. Por favor, ore comigo. Pai, peço que o Senhor fale comigo à medida que ler este livro. Peço pelo auxílio do bendito Espírito Santo. Por favor, abra meus olhos e me mostre se existe algum leão que ruga em minha vida neste momento, ou se já houve algum no passado. Em nome de Jesus, ordeno que toda cegueira demoníaca que esteja obstruindo minha visão em relação à presença desses leões que rugem em minha vida seja quebrada agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Senhor, por favor, abra os olhos da minha mente e do meu coração para que eu consiga enxergar os enganos de Satanás, não importa o quanto sejam dolorosos para mim. Peço-te por isso e já te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Pedro escreveu aquele versículo mencionado no início deste capítulo para nos dizer que nossos inimigos vêm em direção à nossa vida com um único objetivo: destruir-nos. Eles são tão perversos quanto um leão que ruga real. Sedentos por nos rasgar em pedaços e nos devorar. Infelizmente, quando lemos esse trecho das Escrituras, assumimos que esses leões que rugem terão forma e aparência de leões vorazes. Mas nem sempre isso acontecerá. Todos os leões que rugem espreitam suas presas com grande cuidado.
Eles sabem que se a presa puder vê-los ou ouvi-los se aproximando, ela terá a chance de fugir antes que a alcancem. Por isso, um leão-quiruga costuma também se mover em silêncio e com bastante cautela, para que sua presa não consiga percebê-lo até que seja tarde demais. Todo o sucesso de sua caçada dependerá de sua habilidade em fazer isso. O mesmo é verdade em relação ao reino de Satanás. Os servos do diabo entrarão em nossa vida trazendo grande engano. Nós não os veremos se aproximando e será difícil reconhecê-los até que grandes danos já tenham sido causados em nossa vida, assim como na vida da nossa família e das pessoas que amamos. Se pudéssemos reconhecê-los de imediato como leões que rugem, então jamais permitiríamos que se aproximassem o suficiente para nos devorar. Lembre-se, Satanás e seus servos sempre operam através do engano. Jesus descreveu esses leões que rugem da seguinte maneira: ao ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. João 10, 10. Satanás envia seus leões que rugem para realizar o seguinte em nossa vida: sugar-nos emocional, física e espiritualmente. Destruir nossas finanças. Destruir nossa família. E arruinar nosso relacionamento com o cônjuge, com nossos familiares e com as pessoas da igreja, a fim de nos deixar sem qualquer fonte de apoio, encorajamento, direcionamento ou amizade. Destruir nossa reputação. Conduzir-nos ao pecado. Acima de tudo, arruinar nosso relacionamento com Deus. Um leão-quiruga quer sempre se tornar o centro de toda a nossa vida e deseja controlar tudo o que fazemos e, por fim, tudo o que pensamos. Os leões que rugem pretendem nos deixar completamente cativos, mas Jesus veio para libertar os cativos. Capítulo 1. Leões disfarçados. Não se esqueça de que Satanás e seus servos sempre operam através do engano. Eles nunca aparentam ser o que realmente são. Eles vêm até nós como cordeiros mansos quando na verdade são lobos querendo nos destruir. Ficamos buscando os rugidos e assim acabamos deixando de ver o leão em si, pois ele espreita em silêncio e camuflado. Ele se aproxima disfarçado de um dócil cordeirinho ferido, esbanjando simpatia, compaixão, piedade e amor por todos os lados. Virão até nós como servos da justiça, 2 Coríntios 11, 15, ou seja, como se fossem amigos cristãos. Mas certamente acabarão nos devorando. Bem devagar, a princípio, então de maneira mais voraz. Muitas vezes, levam anos para nos drenar e nos destruir por completo. Então jogarão nossa carcaça fora e partirão atrás da próxima vítima. O maior engano de todos é que muitos leões que rugem nem ao menos se dão conta de que são na realidade leões que rugem. Satanás cegou sua mente e seu coração a tal ponto que eles acabam por si só justificando suas ações e pensando que são mesmo servos de Deus. Não existe engano maior que esse. Lembre-se do que Jesus disse. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Mateus 7, 21-23. Acredito que a maioria das pessoas sobre as quais Jesus está falando sinceramente acredita que são servas de Cristo. Elas ficarão totalmente chocadas quando Jesus lhes revelar que não poderão adentrar o céu. Muitas delas terão feito várias dessas coisas listadas por Jesus, orado e usado o nome de Cristo, lido a Bíblia e muitas vezes citado e usado a palavra de Deus. Porém também terão justificado por completo seu pecado em seus próprios corações e mentes. Estão tão entranhadas no engano que não conseguem sequer reconhecer que vivem em pecado. Assim, vivem a vida como os que praticam o mar. Não é de se admirar que o Senhor nos tenha advertido. Ao coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente,
para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17, 9 e 10. Somente Deus pode verdadeiramente conhecer o que está no coração de alguém. Nossos corações e mentes podem nos enganar. Satanás sabe disso e usa esse artifício extensivamente. A arma mais poderosa que Satanás tem é fazer com que alguém pense sinceramente que é cristão e, através dos próprios desejos da pessoa, cegar sua mente e coração para pecados particulares em sua vida. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Assim, existem 3 tipos de leões que rugem. 1. Aqueles que se consideram cristãos verdadeiros, mas que se enganam justificando o pecado em suas vidas, tornando-se assim como os que praticam o mal, mencionados por Jesus. 2. Pessoas que foram especificamente treinadas por Satanás para se infiltrar em igrejas e destruir a vida dos outros. Estas não estão no engano, pois sabem a quem servem e exatamente o que estão fazendo. 3. Pessoas que não são cristãs e que não possuem a menor intenção de servir a Cristo. Acreditam que podem obter o que quiserem se fingirem aceitar a Cristo ou agirem como cristãos. Um bom exemplo disso são os rapazes que ficam à procura de garotas que ainda não tiveram muitos encontros sexuais. Acreditam que é mais fácil encontrar meninas assim em uma igreja cristã. Depois que uma moça cristã se casa com um homem assim, ele deixa de querer frequentar a igreja e não demonstra mais qualquer interesse em servir a Cristo. Toda a vida da moça é arruinada. Outro exemplo assim são as pessoas que, após aprenderem sobre a caridade cristã, alegam constantemente que se encontram em necessidades. Elas usam os cristãos apenas como fonte para conseguir o que querem sem ter de trabalhar para isso. Somente Deus pode ver a diferença entre esses 3 tipos de leões que rugem. Existem, é claro, muitos níveis de leões que rugem. Alguns são mais viciados, outros mais habilidosos, mas todos vivem apenas para si mesmos, buscando constantemente satisfazer seus próprios desejos. Capítulo 3. Como reconhecer um leão que ruga? O apóstolo Paulo nos deu uma excelente descrição dos leões que rugem em 2 Timóteo 3. Vejamos primeiro a seguinte passagem das Escrituras de forma completa e então depois iremos analisá-la ponto por ponto. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos desse Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-o. Seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas, de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impastores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, 1-13. Os leões que rugem sempre vieram para dentro das igrejas, mas conforme nos aproximamos do final dos tempos, milhares de leões que rugem serão enviados até nós. Será também bem mais difícil discerni-los.
Então observemos bem as características desses leões que rugem, conforme Paulo descreveu. Lembre-se, não podemos conhecer o que há dentro do coração de alguém, apenas olhar o fruto na vida da pessoa. Suas atitudes falarão bem mais alto que suas palavras. Antes de continuar com esse audiolivro maravilhoso da doutora Rebecca Brown, eu preciso te pedir para que se inscreva no canal e que por favor deixe o seu like, isso ajudará o canal a permanecer fazendo o trabalho de evangelização e despertamento do nosso povo que dorme. Vamos continuar. Egoístas. Acima de tudo, um leão que ruga é amante de si mesmo. Ele pensa em si próprio todo o tempo. O seu maior objetivo na vida é conseguir o que quer, quando quer. Ele jamais se sacrifica por alguém e sempre coloca seus desejos em primeiro lugar. Se ele faz algo de bom por alguém, logo fica anunciando a bondade que praticou. Sempre que um deles entra em sua vida, buscará de qualquer alguma maneira manipular você a fim de dar a ele o que deseja, quer seja atenção, simpatia, cuidado, comida, dinheiro, etc. E não importa o quanto você dê, nunca será o suficiente. Os leões que rugem são mestres em manipulação. Eles sempre tentarão manipular suas emoções e farão de tudo para controlar você, fazendo com que se sinta culpado quando não fizer o que quiserem. Eles sempre irão declarar que estão realizando enormes sacrifícios por você e pelo Senhor e anunciarão o quanto tiveram de abrir mão para servir a Deus. Se você observar com mais atenção o que declaram, verificará que não passa de mentiras. Já tive tantas pessoas entrando em minha vida supostamente para me ajudar na obra que Deus me deu para realizar. Na verdade, acredito que muitas delas foram mesmo chamadas por Deus para me ajudar, porém o Senhor quase em todas as vezes me usou como pedra no caminho para revelar o que havia no coração dessas pessoas. Elas quase sempre vêm querendo um emprego fácil e, mais do que tudo, buscam começar o próprio ministério, em especial atrás de fama, dinheiro e glória. Repetidas vezes ficam falando sobre todas as coisas das quais tiveram de abrir mão para tal ministério. No entanto, quando eu finalmente ia investigar o que estavam declarando, acabava descobrindo que estavam exagerando absurdamente ou que não passava de mentiras deslavadas. Na verdade, costumavam usar tais afirmações para me manipular com culpa, na tentativa de fazer com que eu continuasse dando coisas a elas, mais dinheiro, mais honra, posição, atenção, etc. Quando eu me posicionava contra suas manipulações, elas sempre se viravam contra mim. Essas pessoas o tempo todo tentarão manter você em uma montanha-russa emocional. Ficam indo de uma crise para outra, seja crise financeira, em seus relacionamentos, emocional, etc. Em geral, uma das principais características dessas pessoas é a ira, flutuando entre birras e ataques de fúria sempre que não fazemos exatamente o que elas querem que a gente faça e quando querem, ou não lhes damos os que acham que devemos lhes dar. Com isso, acabamos nos encontrando sob constante tensão, tentando impedir que tenham ataques de ira, os quais, é claro, são sempre culpa nossa. Toda vez que estamos ocupados e temos algo de importante para fazer, esses leões que rugem tentarão nos distrair ou nos atrapalhar com uma de suas crises, atraindo novamente nossa atenção para si. Particularmente em minha vida, essas pessoas sempre entravam em algum tipo de crise quando eu precisava viajar para ministrar em algum outro lugar. Essas crises acabavam me privando de sono e tomando o tempo e a energia necessários para a preparação da minha partida, sugando-me emocionalmente. Uma jovem que trabalhou para mim como secretária pelo curto período de 3 meses supostamente ficava sob forte ataque demoníaco sempre antes de eu partir. Ela constantemente demandava minha atenção e ajuda. Antes de ela se mudar para cá para nos ajudar, havia me assegurado de que não tinha nenhuma questão não resolvida em sua vida e que nunca havia se envolvido com ocultismo ou nada do gênero. Que mentira! Ela culpava a mim e ao meu ministério por tais supostos ataques demoníacos. Era certo que toda vez, um dia, outra pessoa que entrou em nossa vida era bem mais ou 2 antes de eu precisar sair, ela entrava em algum tipo de crise. Nem preciso dizer que eu logo rompi a relação. Sutil. Durante os primeiros meses, ela foi de um auxílio maravilhoso.
Mas então um padrão emergiu e foi ficando cada vez pior. Repetidamente ela me dizia o quanto havia se sacrificado para vir me ajudar, além do salário de que havia abrido mão e das inúmeras dificuldades financeiras que passava em decorrência disso. Não importava o quanto de dinheiro extra eu lhe desse, nunca era o bastante. Ela também jamais se ofereceu para trabalhar por menos quando entrávamos em sérias crises financeiras. Era evidente que ela era amante de si mesma, acima de tudo. Suas necessidades sempre vinham em primeiro lugar, e ela estava convencida de que isso era o certo. Sua justificativa era a de que minha responsabilidade era possibilitar que ela servisse ao Senhor enquanto Ele quisesse, e apoiar que ela começasse a exercer o ministério que achava que Deus havia lhe dado. Ela jamais percebeu que era, antes de tudo, amante de si mesma. Avarentos ou amantes do dinheiro. Do seu, é claro. Muitos leões que rugem nunca trabalham. Ficam esperando que você os sustente e garanta tudo para eles. Quando possuem emprego, costumam chegar atrasados e sair cedo. São totalmente improdutivos no trabalho e nunca estão dispostos a fazer qualquer atividade extra. Ligam com bastante frequência comunicando que estão doentes, às vezes até uma vez por semana. Esperam que sejam remunerados inclusive pelo período em que não foram trabalhar alegando que se encontravam doentes, jamais pensando sobre a inconveniência que causaram aos outros ou sobre o pecado de terem mentido. Recusam-se a se submeter à autoridade do patrão. Se trabalham em uma área secular, ficam pulando de um emprego para o outro, nunca permanecendo no mesmo lugar por muito tempo. Quando são despedidos, nunca é por culpa deles, é claro. Estão sempre sob ataque no trabalho ou sendo perseguidos, etc. São pessoas que jamais conseguem encontrar um emprego porque costumam se recusar a fazer qualquer atividade que envolva trabalho físico, ou o que consideram ser uma tarefa inferior. Sempre apresentam alguma desculpa. Muitos leões que rugem foram feridos e traumatizados de alguma forma. Como resultado, tornam-se vítimas perpétuas e acreditam que alguém deva trabalhar e sustentá-los. Consideram-se feridos demais para trabalhar. Esses leões que rugem quase sempre solicitam algum tipo de ajuda do governo por incapacidade, mas podem ser vistos com bastante frequência muito bem capazes quando se trata de algum tipo de atividade que envolve diversão ou lazer. Leve algum desses leões que rugem incapazes a um shopping center ou a algum evento de entretenimento e você ficará sem fôlego tentando acompanhar o ritmo deles. Os programas de ajuda dos governos acabam produzindo milhões de leões que rugem. Não há nada mais viciante para eles do que receber dinheiro sem fazer nada. A palavra de Deus é bem clara. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio _F pau. 2 Tessalonicenses 3, 10-12. Não consigo dizer a você quantas pessoas aparecem aqui em nossa cidade, Clinton, no estado americano do Arkansas, tentando nos encontrar e, quando conseguem, exigem que nós as acolhemos e sustentemos. Felizmente, meu marido Daniel conhece muita gente na comunidade com as quais ele pode contar para conseguir um emprego em menos de 24 horas. No entanto, como esses trabalhos costumam quase sempre envolver algum tipo de esforço físico, assim que essas pessoas percebem que não vamos sustentá-las, mas sim que terão de trabalhar para isso, acabam indo rapidamente embora. Muitos ficam pulando de igreja em igreja ou de cidade em cidade. Nunca querem trabalhar, estão sempre carregados de desculpas e todo o tempo esperam que os cristãos lhes sustentem e cuidem deles. À medida que a atual recessão pela qual os Estados Unidos estão passando se agravar, a quantidade de leões que rugem desse tipo crescerá drasticamente. E se, como esperamos, a mão de juízo do Senhor continuar a descer sobre a América, o governo continuar tendo problemas financeiros, as ajudas sociais começarem a minguar e as bolsas forem interrompidas,
testemunharemos motins em massa, saques e todo tipo de violência possível engolindo nossas cidades conforme esses leões que rugem começarem a tomar tudo o que precisam à força dos outros. Presunçosos, arrogantes, blasfemos. Tais leões que rugem são sempre arrogantes. Nada irá deixá-los mais furiosos do que ferir o orgulho deles. Sua soberba faz com que não queiram se submeter a ninguém. Em toda e qualquer situação, eles sempre irão achar que sabem mais. Essas pessoas sempre afirmam ouvir diretamente de Deus mesmo quando simultaneamente exigem que você ore e busque a Deus em relação a elas. Costumam com frequência se vangloriar de suas habilidades e realizações do passado. Algumas podem até ser reais, mas a grande maioria é inventada. Lembre-se, o primeiro pecado de Satanás foi o orgulho. Todos os seus servos são arrogantes. Aqueles que saem do ocultismo sempre se gabam e declaram que foram bem mais importantes no reino de Satanás do que de fato eram. Sempre afirmam que tinham muito mais poder e uma posição bem mais elevada do que na verdade tiveram. Quando Deus se move para humilhar essas pessoas, elas sempre ficam furiosas não somente conosco, mas também com o Senhor. Como? **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 �e enfim acabam se virando contra ele e, com isso, tornam-se blasfemas. Ao longo dos anos, aprendi que quase todos os que tentam sair do reino de Satanás em direção a Jesus Cristo creem em seu coração que estão fazendo um grande favor para Deus ao decidir servi-lo em vez de ao diabo. Assim, sentem como se Deus devesse a eles tudo o que Satanás lhes prometera: riquezas, fama, glória, etc. Quando Deus não faz isso, ficam com raiva dele e seu relacionamento com o Senhor é prejudicado. Se nunca vierem a compreender esse pecado em suas vidas, acabarão voltando a servir a Satanás em vez de servir ao Senhor. O orgulho é a raiz disso. Acredito que essa é a principal razão pela qual grande parte das pessoas que saem do reino de Satanás nunca se firma, mas acaba voltando a servir ao diabo. São pessoas que talvez nunca consigam compreender com clareza sua atitude, mas será algo presente em suas vidas e que precisará ser tratado se quiserem de verdade servir a Deus. Você rapidamente descobrirá que os leões que rugem são tão orgulhosos que exigem que você os ajude nos termos deles. Eles querem ditar as coisas para você. Uma pessoa orgulhosa quer sempre estar no controle. O objetivo dos leões que rugem é simplesmente controlá-los e eles jamais se darão por satisfeitos até que tenham total controle sobre sua vida. É por isso que farão de tudo para separar você de qualquer parente ou amigo que tenha. Eles querem ser o centro da sua atenção o tempo todo. Possuem ciúmes de qualquer outro relacionamento que você possa ter e acreditam que devem vir em primeiro lugar em sua vida. Se você é casado, um leão quiruga sempre irá trabalhar para destruir seu relacionamento com seu cônjuge. Desobedientes aos pais. Um dos lugares mais comuns de se encontrar os leões que rugem é dentro do ambiente familiar, filhos que destroem os pais e vice-versa. Já encontrei e conversei com inúmeros pais que ainda sustentam seus filhos adultos. Muitos filhos passam a vida inteira vivendo em rebelião aos pais. Inúmeras filhas ficam grávidas apenas para se vingar de um dos pais por algum motivo. Com isso não estou dizendo que as pessoas devem obedecer aos pais em tudo mesmo quando são adultas. Cada um é responsável por viver uma vida de obediência a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus nos diz que devemos romper e deixar a casa dos nossos pais quando nos casamos. Se permitimos que nossos pais continuem a nos ditar as coisas e a controlar nossas vidas depois que já somos adultos independentes ou casados, então estamos indo contra a palavra de Deus. Mas muitos filhos entram na vida adulta e continuam a receber tudo dos pais. Um leão quiruga pode ser um filho que, mesmo adulto, recusa-se a trabalhar e a sustentar a si mesmo e a sua família. Inúmeros avós estão nos dias de hoje criando seus netos porque seus filhos se recusam a cumprir suas responsabilidades em relação aos próprios filhos. Incontáveis pais acabam entrando em dificuldades financeiras porque seus filhos adultos continuam exigindo que eles lhes deem dinheiro.
Muitos desses filhos adultos ainda moram na casa dos pais, recusando-se a trabalhar e a cuidar de si mesmos. Alguns acabam se tornando dependentes químicos e continuam tirando dos pais para sustentar seu vício em drogas ou álcool. Os pais nesses casos não conseguem entender por que suas orações nunca são respondidas por Deus. Eles são incapazes de compreender por que suas finanças estão sendo destruídas. Trata-se da presença de leões que rugem em suas vidas, os quais podem ser até mesmo um filho adulto. Permita-me dar-lhe 2 exemplos. Conheço uma irmã que adotou um menino ainda pequeno. Ela havia perdido sua única filha pouco tempo após o nascimento e não conseguiu mais gerar outra criança. Seu marido não queria muito a adoção, mas ela insistiu demais. Como consequência, os dois, como pais, nunca chegavam a um acordo quando se tratava de educar a criança. A mãe sempre cede às vontades do menino, resistindo aos esforços do marido em colocar algum nível de disciplina em sua vida. Em razão disso, o garoto cresceu esperando que tudo devia lhe ser dado de mão beijada. Hoje, anos depois, a vida da mãe se encontra totalmente destruída. Seu marido morreu, deixando-a sozinha em uma casa enorme. No entanto, ao longo dos anos seguintes, o filho depredou todo o patrimônio, consumindo-o em um negócio fracassado atrás de outro. O rapaz nunca havia aprendido a obedecer a um patrão ou a ter a disciplina de trabalhar para outra pessoa em um emprego comum. Com isso, acabou também aprendendo a nunca ter disciplina para administrar um negócio próprio. A mãe havia literalmente entregue o patrimônio nas mãos do filho, assim, quando eles começaram a acumular dívidas, ela acabou hipotecando a casa e tudo passou a ir de mal a pior. Por fim, ela acabou perdendo a casa e literalmente se viu despejada e tendo de morar nas ruas. Hoje essa mulher está na casa dos 70 anos trabalhando em um emprego de período integral e vivendo em terrível pobreza e em circunstâncias quase desumanas. Mas, ainda assim, o filho continua recebendo o dinheiro do seguro social dela todo mês, além de ficar com o resto do dinheiro que ela ganha. Ele está sempre saindo de uma crise e entrando em outra, constantemente se recusando a trabalhar e insistentemente achando que seu próximo projeto irá torná-lo milionário. Mas sempre tudo acaba em fracasso. Mesmo. *********. Assim, a mãe continua cega a ponto de não conseguir enxergar que se encontra sob total domínio de um leão que ruga. Ao dar sempre ao filho tudo o que ele quer, ela está contribuindo para que ele peque. Infelizmente, ela tem se colado entre o filho e Deus. Portanto, os castigos de Deus vêm para tentar fazer com que o filho compreenda que seu pecado está afetando diretamente a vida de sua mãe. Que ciclo vicioso terrível esse no qual muitos pais caem. Conheço outro casal que sempre dá tudo o que os filhos pedem e, por isso, seus filhos adultos nunca aprenderam a ter a disciplina ou o limite de gastar somente o que seus orçamentos permitem. Nunca aprenderam a manter a disciplina de um emprego estável. Por anos esses pais têm se visto em dificuldades financeiras porque sempre estão tendo de gastar mais dinheiro para livrar os filhos de problemas. Atualmente, os pais já são aposentados há alguns anos e, ainda assim, seus filhos continuam consumindo grande parte da aposentadoria deles, fazendo com que os pais sempre estejam com os cartões de crédito estourados. Eles precisam refinanciar a cada 3 ou 4 anos para quitar todas as dívidas que foram se acumulando. O pai deles sempre foi muito bem remunerado em seu emprego, mas por causa dos filhos ele e a esposa nunca deixaram de estar em dificuldades financeiras. E um ciclo que nunca tem fim. Jesus lidou com esse problema na parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Lucas 15, 11-19. Foi somente quando o rapaz esteve prestes a morrer de fome e reduzido a ter de comer o resto da ração dos porcos que ele tomou consciência do seu pecado. O pai nessa parábola não interveio nem socorreu o filho. Ele permitiu que o filho quase morresse mesmo de fome. Enquanto os pais sustentarem os filhos adultos e permitirem que eles continuem andando em pecado, os filhos jamais mudarão. Os pais, através desse amor exagerado, acabam transformando os próprios filhos em leões que rugem e então. Passam o resto da vida se perguntando por que Deus nunca responde suas orações pelos filhos ou por si próprios. Ingratos. Os leões que rugem não são pessoas gretas. Ao fazer uma retrospectiva em relação aos diversos leões que rugem que passaram por minha vida, compreendi que eles não conseguem ser gratos por coisa alguma. Se trabalhavam para mim, jamais diziam obrigado. Quando recebiam o contra-cheque ou algum valor ou gratificação extra, nunca eram agradecidos por nada que recebiam, assumindo que estavam recebendo simplesmente o que mereciam. Na mente deles, tratava-se de algo que já lhes pertencia. E por isso que muitos leões que rugem também são ladrões. Eles acreditam que qualquer coisa que roubem na verdade já pertencia a eles, por isso acham que não estão roubando de fato. Ao longo dos anos, descobri que todo leão quiruga que passou por minha vida, quer trabalhando para mim ou alguém a quem eu simplesmente ajudei ou aconselhei, assumia que tudo o que pertencia a mim na verdade também pertencia a eles. Sempre que queriam alguma coisa, simplesmente pegavam sem pedir. Afinal de contas, em sua mente, tratava-se de algo que já lhes pertencia, então jamais passava pela cabeça deles que na realidade estavam roubando. Não importa o quanto seja dado a um leão quiruga, nunca é o bastante. Não sei como Deus atura essa atitude de alguém que afirma ser seu filho. A vida eterna não é o bastante. A salvação dos pecados não é o bastante. Não? Na verdade, tais pessoas estão o tempo todo exigindo mais e mais. Se são solteiras, querem um cônjuge. Se são casadas, querem filhos ou um cônjuge diferente. Essas pessoas estão sempre clamando por mais dinheiro, um emprego melhor, para serem curadas, e por aí vai. Se Deus não lhes dá o que querem, então se queixam, choram e reclamam, correndo de ministério em ministério procurando por alguém que acreditam que possa orar por elas e manipular a Deus a fim de lhes dar o que desejam. O mesmo é verdade em relação aos leões que rugem em sua vida. Eles sempre exigirão cada vez mais e mais. Tomarão tudo o que é seu e ainda assim demandarão mais. Se você tem algo que eles não tenham, considerarão que você não está sendo junto com eles, pois sempre acreditam que têm o direito de ter tudo o que você tem sem precisar trabalhar, sacrificar-se ou esperar para obter. Pensam que você simplesmente deve lhes dar aquilo que você suou muito para conseguir. Esse é o fundamento para toda essa sociedade do conforto que tem sido criada em muitos países. O clamor constante desses leões que rugem acomodados é que os ricos devem dar tudo o que possuem aos pobres. A redistribuição de riquezas se tornou o clamor de muitos líderes políticos ímpios e pecadores do nosso tempo, e o resultado tem sido a destruição dos Estados Unidos, por exemplo. Esses políticos pouco se importam com os pobres. São pessoas gananciosas e ingratas que simplesmente estão tentando manipular os eleitores para que votem nelas por causa de suas promessas de que irão tirar dos ricos para dar aos pobres. Prometem isso somente para conseguirem mais votos e assim mais riquezas, poder e para manter suas posições nos governos. Na verdade, os leões que rugem eleitores têm colocado grandes leões que rugem no poder, e um dia descobrirão que esses leões que rugem grandalhões se voltarão contra eles e os rasgarão em pedaços. Irreconciliáveis ou incapazes de perdoar. Uma das principais formas de se identificar um leão quiruga é através da falta de perdão.
Pessoas gravemente traumatizadas sempre se tornarão leões que rugem se não aprenderem a perdoar aqueles que lhes feriram. Continuam vivendo em um padrão de falta de perdão, lembrando-se o tempo todo de todas as ofensas e desconsiderações que sofreram. Estão sempre alimentando suas mágoas e vivem como vítimas perpétuas. Pessoas incapazes de perdoar estão sempre assumirão o papel de vítima. E alguém que vive como vítima é incapaz de ajudar os outros, pois sempre espera que as demais pessoas tenham pena dele e o ajudem. As vítimas não agem nem se comportam como as outras pessoas porque sempre investem seu tempo alimentando suas mágoas e feridas. Elas nunca removem o pecado de suas vidas porque, afinal de contas, sentem-se fracas e machucadas demais, considerando-se pobres vítimas. Nunca conseguem perdoar alguém verdadeiramente por nada. Uma mágoa jamais pode ser curada sem perdão. Os leões que rugem em sua vida serão rápidos em lembrar você das coisas que você fez contra eles no passado, e continuarão carregando rancor, sem perdoar você. Nenhum deles é perfeito, mas sempre exigirão perfeição de você pelo simples fato de que jamais o perdoarão por nada que você tenha feito e que eles não tenham gostado. Não é de se admirar que Jesus tenha perguntado tantas vezes às pessoas: você está disposto a ser restaurado? Está disposto a ser curado? Para que alguém seja curado, deve estar disposto a perdoar, a se posicionar e a assumir a responsabilidade por suas ações. Caluniadores. Você não verá com muita frequência os leões que rugem existentes em sua vida até que vá contra eles ou não permita mais que continuem controlando sua vida. Alguns leões que rugem têm cuidado quanto ao que dizem a você sobre as outras pessoas durante algum tempo. Mas por fim começarão a falar mal daqueles que você ama, ou até de você diretamente, ou então, o que é bastante comum, falarão mal de você para eles pelas costas. O objetivo disso é fazer com que todos os relacionamentos que você tenha sejam rompidos a fim de que possam exercer controle completo sobre você e se tornarem o centro de toda a sua atenção. No entanto, uma vez que você tenha enxergado esse leão quiruga como ele realmente é e passe a não permitir mais que ele exerça controle sobre você, tome bastante cuidado. Ele irá mentir e falar mal de você para todas as pessoas que você conhece. O único objetivo que eles terão agora será destruir você. Toda a intensidade com a qual a pessoa afirmava amar você será agora revertida em ódio contra você. Eu abordarei os problemas que esses leões que rugem poderão criar em sua vida depois de terem mordido você em um capítulo mais à frente. Sem domínio próprio. Uma das maneiras mais rápidas de se reconhecer um leão quiruga é quando ele se recusa a exercer domínio próprio. Isso se manifesta em decorrência de sua recusa em remover o pecado de sua vida. Um leão quiruga sempre terá uma desculpa debaixo da manga para justificar sua recusa em expurgar o pecado de sua vida e sua falta de autocontrole, não importa em que área o pecado esteja se manifestando. Essa falta de domínio próprio até pode ser ocultada durante algum tempo, mas em algum momento acabará vindo à luz. Inimigos do bem. Os leões que rugem, por natureza, sempre tentarão destruir aqueles que verdadeiramente estão tentando viver uma vida agradável a Deus. A razão de vida deles é tirar proveito dessas pessoas e sugar e drenar tudo o que puderem delas, ainda sentindo desprezo e menosprezo por elas enquanto fazem isso. Esses leões que rugem desprezam tudo o que requer algum tipo de sacrifício da parte deles ou exige que tenham de sair de suas zonas de conforto. Traidores. Quando um leão quiruga sentir que não há mais como tirar qualquer tipo de vantagem de você, observe que de uma hora para outra ele se voltará contra você e tentará destruí-lo. Os leões que rugem são leais somente a si próprios e, aos seus olhos, ninguém é mais importante do que eles mesmos. Precipitados, soberbos. Essas duas características sempre estarão presentes em um leão quiruga porque ele ama somente a si mesmo. Assim, ele seguirá obstinadamente seu próprio caminho em todos os aspectos e de forma soberba sempre achará que sabe mais que os outros. Ele rejeita a autoridade de qualquer um sobre ele. Um leão quiruga é rápido em tomar tempo de um pastor demandado aconselhamento, oração e atenção, mas ele jamais aceitará ou se submeterá à autoridade do pastor.
Perceba que esses leões que rugem inclusive têm dificuldade de trabalhar sob o comando de um chefe depois de um tempo e é por isso que eles mudam de emprego com tanta frequência, ou nunca trabalham em nenhum tipo de emprego formal. Mais amantes do prazer. Mais do que amigos de Deus. Os leões que rugem nunca têm disposição para trabalhar, mas eles sempre têm energia para gastar em diversão. Jesus disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Se amamos a Deus, disciplinaremos nossa carne a fim de obedecermos aos mandamentos de Deus e agradarmos ao Senhor. O centro da vida de um leão quiruga está em atender a seus próprios desejos carnais. Ele rejeita qualquer tipo de disciplina sobre sua carne. Paulo lista dos desejos da carne como: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Podemos, é claro, acrescentar a essa lista itens como preguiça, glutonaria, avareza, etc. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Não importa o quanto você ore por um leão quiruga, nunca será o suficiente. Não importa o quanto um leão quiruga receba de oração e libertação, nunca será o bastante. Por quê? Porque não estão interessados de verdade em mudar de vida, tudo o que querem é seu tempo, sua atenção e sua dedicação. Ainda assim, enquanto estiverem exigindo seu tempo e sua atenção para ministrar a eles, ao mesmo tempo afirmarão que possuem um conhecimento espiritual superior. Isso será especialmente verdade para aqueles que estão tentando ou afirmam que estão tentando sair do ocultismo. É óbvio que eles precisam de ajuda, libertação, etc., mas enquanto isso estarão tentando dizer aos outros o que fazer porque consideram que suas experiências passadas em relação ao mundo espiritual lhes deram conhecimento superior sobre tudo que é sobrenatural. Isso é a mais pura mentira. Lembre-se, Jesus nos disse que Satanás é mentiroso e o pai de toda mentira. Tudo o que uma pessoa aprende sobre o mundo espiritual enquanto está a serviço de Satanás não passa de engano. A verdade em relação ao mundo espiritual deve ser encontrada unicamente na palavra de Deus. Os leões que rugem com histórico de ocultismo costumam ter visões do mundo espiritual com bastante frequência. No entanto, essa capacidade provém de espíritos demoníacos, não do Espírito Santo. Assim, todas as informações que eles derem a você sobre o que está ocorrendo no mundo espiritual serão enganosas. Não confie nelas nem as aceite. Lembre-se, Deus valoriza a fé acima mais que tudo. Ele exige que andemos por fé e não há sinais visíveis na fé. Quando o leão quiruga é alguém oriundo do ocultismo, uma coisa da qual nunca irá querer abrir mão é da sua habilidade de enxergar o mundo espiritual, mesmo que isso seja a fonte de enorme tormento para ele. Nada mortifica mais nossa carne do que termos de viver por fé. Recordo-me muito bem de um leão quiruga que conheci há não muito tempo atrás. Ela era alguém que havia sido envolvida com bruxaria e que supostamente havia aceitado a Jesus Cristo. Essa moça sempre vivia atrás de um jovem casal que havia sido chamado para um ministério. O marido viajava e ensinava em muitas igrejas e seminários. Eles possuíam 3 filhos pequenos e a esposa não podia mais acompanhar tanto o marido por causa das crianças, então acabou se aproximando da mulher do pastor da igreja que frequentavam, aconselhando e ministrando libertação. Esse jovem casal organizou um seminário de 4 dias para que eu falasse na igreja deles. Cobraram uma entrada de $20 para cada participante, pelos 4 dias. A igreja era grande, com mais de 1000 pessoas frequentando as reuniões. A esposa, vamos chamá-la de Susan, esse não é o seu nome verdadeiro, pediu para conversar comigo sobre essa mulher que era uma ex-bruxa, vamos chamá-la de Nancy, esse também não era o seu nome verdadeiro. Susan vinha ministrando libertação a Nancy há mais de um ano e as duas haviam se tornado amigas íntimas. No entanto, ela estava profundamente preocupada porque Nancy continuava sendo atormentada por espíritos demoníacos.
Ela vivia se mudando de um lugar para outro e nunca conseguia encontrar um lugar fixo para morar porque vivia sob intensos ataques de espíritos demoníacos e de espíritos humanos em projeção astral. No entanto, ao mesmo tempo, Nancy havia de alguma forma persuadido tanto Susan quanto a esposa do pastor da igreja de que elas precisavam de sua presença sempre que fossem ministrar libertação a alguém. Por causa de sua habilidade de enxergar o mundo espiritual, ela afirmava que com isso conseguia ver todos os demônios que precisavam ser expulsos da vida da pessoa. Por conta disso, Nancy começou a passar cada vez mais tempo na casa de Susan e logo se tornando o centro da vida de Susan. Eu conversei com Susan e Nancy juntas e disse a Nancy diretamente que ela não deveria estar envolvida em nenhum tipo de libertação que não fosse a dela mesma. Eu lhe perguntei: como você parece que não conseguir vencer os demônios em sua vida, como acha que pode ajudar outras a se libertarem? Você me disse que consegue enxergar o mundo espiritual quase que o tempo todo, então isso não vem de Deus. A palavra do Senhor nos diz de forma bastante clara: a fé é a evidência das coisas que não se veem, Hebreus 11, 1. Não há sinais visíveis na fé. Não é da vontade de Deus que enxerguemos o mundo espiritual o tempo inteiro ou com tanta frequência. Você particularmente precisa muito ainda de libertação e não deve jamais se envolver no processo de libertação de outras pessoas até que você mesma esteja totalmente liberta e andando nos caminhos do Senhor vitoriosa por alguns anos. Nancy discordou totalmente de mim. Ela me disse que sua habilidade de ver o mundo espiritual era um dom de Deus e que os outros precisavam imensamente do seu conhecimento superior em relação ao reino de Satanás e sobre como ele opera. Eu a desafiei a reconhecer que o conhecimento que ela havia adquirido quanto ao mundo espiritual provinha dos anos que ela passara na bruxaria. Isso ela admitiu. Então eu lhe disse: você então conhece muito pouco do mundo espiritual. Tudo o que Satanás e seus demônios revelaram a você não passa de mentira. O próprio Jesus Cristo nos disse que Satanás é mentiroso e o pai da mentira, João 8, 44. Somente Deus pode nos revelar a verdade sobre o mundo espiritual e como ele opera. Nesse ponto, Nancy então se recusou a continuar conversando comigo. Mais tarde, conversei com a esposa do pastor e com Susan e eu lhes perguntei se alguma das pessoas a quem elas haviam ministrado libertação com a ajuda de Nancy havia de fato sido liberta. Elas tiveram de admitir que todas continuavam tendo problemas espirituais. Infelizmente, mas não sendo surpresa, ao final daqueles 4 dias, o marido de Susan veio até mim e me disse que ele não poderia me dar nenhum dinheiro por ter ministrado aquele seminário porque eles haviam arrecadado somente algumas centenas de dólares, e precisariam da quantia para pagar o aluguel. Eu lhe perguntei como aquilo seria possível, uma vez que havia mais de 1000 pessoas frequentando os 4 dias e 1000x o cifrão 20,00 igual o cifrão 20.000,00. Ele não havia sequer feito as contas para ver o quanto a conferência havia gerado de receita, mas ainda assim não conseguia entender o que havia acontecido com o dinheiro. Então perguntei quem era o responsável em receber o valor das inscrições e, é claro, essa pessoa era a Nancy. Acontece que ela também havia sido a responsável pelo dinheiro recebido de todas as conferências ocorridas naquela igreja nos últimos meses e por isso aquele casal estava à beira da falência e de perder sua casa. Não era por menos. Havia um leão quiruga no controle de tudo. Nancy estava usando seus poderes demoníacos para cegar o casal em relação ao fato de que ela estava roubando deles. Entrei em contato com esse jovem irmão algum tempo depois do seminário para saber como as coisas estavam e fiquei bastante entristecida ao ouvir que sua esposa, Susan, havia saído de casa para viver com Nancy. Eu já havia percebido que o casamento deles estava com problemas. Esse leão quiruga não somente havia roubado muito dinheiro deles, mas teve êxito em controlar Susan a ponto de convencê-la a abandonar o marido. Eu não sei se Nancy continua a exercer algum tipo de controle também sobre a vida da mulher do pastor, pois nunca mais entrei em contato com ela. Nancy era um típico leão quiruga, sempre precisando de ajuda e atenção enquanto afirmava, ao mesmo tempo, que tinha conhecimento espiritual superior.
Estava sempre precisando de libertação e de ajuda para lutar contra os ataques demoníacos, mas negava o poder de Deus ao demonstrar que a libertação nunca bastava ou que os ataques nunca cessavam. Ela se dizia amiga íntima de Susan, mas fazia de tudo para destruir seu casamento e por fim conseguiu separá-la do marido. Os leões que rugem também tentam controlar as outras pessoas através de regras e normas. Como os fariseus, eles exigem que os outros obedeçam a todos os tipos de regras. Igrejas extremamente legalistas buscam controlar seus membros através do medo e do legalismo. Os líderes dessas organizações afirmam possuir uma espiritualidade superior, mas na realidade são leões que rugem exercendo enorme controle sobre a vida de seus seguidores. Além disso, eles negam os danos do Espírito Santo e o poder miraculoso de Deus porque não são capazes de controlá-los. Eu cresci em uma igreja assim. Nossas vidas eram completamente controladas por um monte de regras. Éramos controlados pelo medo porque aprendíamos que nossa igreja possuía a única verdade, ou seja, se desobedecêssemos a qualquer uma das regras da igreja, Deus ficaria tão furioso conosco que acabaria nos destruindo. Também aprendíamos que, se deixássemos a igreja, perderíamos nossa salvação. Os dois líderes internacionais do grupo eram verdadeiros ditadores. Controlavam todo mundo e tudo o que saía de suas bocas era considerado proveniente diretamente de Deus. O principal líder se tornou um alcoólatra inveterado e costumava aparecer nos cultos bêbado, mas ainda assim as pessoas o veneravam. Depois que fui fazer faculdade e me tornei médica registrada, aprendi a reconhecer o alcoolismo trabalhando em uma importante sala de emergência no centro da cidade. Devo acrescentar que já estava indo contra as regras da igreja ao ingressar em uma faculdade. Naquele grupo, não era considerado necessário que as moças sequer terminassem o ensino médio, uma vez que o único papel aceitável para a vida delas seria se casar e cuidar da família. Comecei a reconhecer que aquele líder tinha graves problemas com o álcool e frequentei vários cultos que foram conduzidos por ele completamente embriagado. Não fazia o menor sentido as coisas que ele dizia, mas ainda assim ele impunha mais e mais regras a fim de controlar de maneira ainda mais rígida as pessoas para que estas não se rebelassem contra ele. Eu me recusei a seguir algumas dessas regras e por fim tive de sair da igreja. Meus pais foram empurrados para um terrível processo de sofrimento por pensarem que eu havia perdido minha salvação ao deixar aquela igreja. Eu costumava desafiar meu pai com passagens bíblicas que falavam sobre a obra do Espírito Santo. Aquele grupo, é claro, não reconhecia a obra e os danos do Espírito Santo nem os milagres de Deus porque não era possível controlá-los. Por fim, depois de muitos anos, os olhos dos meus pais começaram a se abrir conforme a verdade da palavra de Deus começou a operar em suas vidas. Pouco tempo depois o grupo acabou sofrendo um racha quando as excentricidades de um dos líderes se tornaram iníquas demais para que todos tolerassem. Depois de deixar a igreja na qual fui criada, tive que literalmente fazer uma retrospectiva e rever tudo o que eu havia aprendido à luz da palavra de Deus. Foram necessários muitos anos para que o Senhor tratasse todo o medo que havia sido implantado em minha vida através daquele grupo. Dando um exemplo típico de atitude desse tipo de leão que ruga, o líder havia decretado que todos deveriam se livrar de seus animais de estimação porque as pessoas estavam dando mais amor a seus bichinhos do que a ele como líder e a Deus. Eu possuía um cachorrinho na época que era meu único amigo, uma vez que eu não tinha permissão de ter amigos fora da igreja e também era completamente rejeitada pelos jovens de dentro do grupo. Foi um momento de enorme sofrimento e crise em minha vida. Os leões que rugem não toleraram nada menos do que a total devoção a eles. Durante toda a minha vida, vi esses leões que rugem afirmando que possuíam conhecimento espiritual superior e uma forma elevada de santidade enquanto ao mesmo tempo negavam a obra miraculosa e sobrenatural do poder de Deus em ação em nosso mundo nos dias de hoje. Os leões que rugem afirmam possuir um dom profético e manipulam as pessoas entregando-lhes supostas palavras do Senhor. Já conheci muitos leões que rugem que se declararam profetas pessoais para um ou mais cristãos com muitos recursos financeiros. Eles então tornavam essas pessoas dependentes deles em relação a ouvir de Deus.
Através do poder demoníaco usado por esses leões que rugem, as pessoas literalmente se tornam viciadas em profecias. Aqueles sob o controle desses leões que rugem proféticos se tornam bastante insatisfeitos e infelizes se não recebem uma então chamada palavra do Senhor por meio deles com certa frequência. Sempre veremos certa transferência de riqueza desses cristãos controlados para os bolsos dos leões profetas que rugem. Daniel e eu quase fomos mordidos por um leão quiruga desses há alguns anos. Nós havíamos sido convidados para participar de uma conferência composta de vários cristãos milionários. Chegamos 2 dias antes do leão profeta quiruga porque ele havia tido alguns problemas de viagem tanto incomuns. Pouco tempo depois que ele chegou, chamou eu e Daniel para um canto e nos disse sem qualquer pudor que as pessoas daquela conferência pertenciam a ele, e que nós não éramos bem-vindos ali. Ele nos disse que deveríamos ir embora imediatamente. E óbvio que nós nos recusamos a partir e então ficamos assistindo ele passar o resto da conferência, 2 dias, tentando virar todo mundo contra nós. Ele não estava nem um pouco disposto a perder o controle sobre aquelas que considerava ser pessoas dele, e certamente a fonte de grande parte de sua renda. Introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados. A dura verdade é que nós mulheres somos muito mais vulneráveis aos leões que rugem que os homens. Deus nos criou com maior consciência das nossas emoções, mais compaixão e com um tipo de amor mais cuidadoso. Tudo isso é necessário para que os filhos possam crescer e ser criados de forma mais adequada. Infelizmente, nossa natureza pecaminosa transforma esse tipo de amor natural em um amor pecaminoso em muitos aspectos. Eu sobriamente alerto toda irmã envolvida em aconselhamento, não excluindo os homens também, vocês precisam obedecer ao comando dado por Paulo a Tito que afirma que homens mais velhos devem acompanhar homens mais novos e as mulheres mais experientes outras mais novas, Tito 2. Se você acabar se envolvendo em aconselhar alguém do sexo oposto, jamais deve fazer isso sozinho. Encontrar-se com alguém do sexo oposto sem ninguém por perto, principalmente em uma situação de aconselhamento, abre portas para todo tipo de tentação e pecado. Pastores, vocês precisam saber que Satanás treina especificamente mulheres que o servem para entrar em igrejas e buscar aconselhamento dos pastores com o único intuito de conduzi-los ao pecado sexual. Paremos um pouco para explicar a diferença entre o amor de Deus e o amor pecaminoso. O amor de Deus nunca justifica o pecado de alguém nem é condescendente em relação a isso. O amor pecaminoso faz os dois. Quantas vezes ouvi uma mãe me contar sobre seu filho que estava na prisão, ou que havia cometido algum tipo de pecado, mas que tinha um bom coração. Não, esses filhos não tinham um coração bom coisa nenhuma. Tinham sim um coração em trevas que precisava desesperadamente do poder purificador de Deus. Se você estiver descendo uma rua e um homem se aproximar de você e disser, tenha piedade de mim, preciso de dinheiro, por favor, me dê algum dinheiro, seria muito pouco sensato de sua parte dar dinheiro a ele. No entanto, como cristãos, o Senhor nos ordena a ajudar os outros, então por que não seria sensato dar algum dinheiro àquele homem? Porque você não conhece a razão pela qual ele está pedindo. Jesus nos disse para suprirmos as necessidades das pessoas, não seus desejos pecaminosos. Suponha então que o homem tenha dito, por favor, me dê algum dinheiro para que eu possa sair com uma prostituta, você ainda assim daria dinheiro a ele? Certamente espero que não. Por que você não daria dinheiro para que alguém saísse com uma prostituta? Porque você sabe que a palavra de Deus diz que todo sexo fora do casamento é pecado. Assim, se você der dinheiro a esse homem para que ele saia com uma prostituta, você estará contribuindo para que ele peque. Se você compactuar com isso, então estará também compartilhando do mesmo mal, ou seja, você se torna coparticipante do pecado dele. Agora, suponha que alguém lhe peça dinheiro, comida, um lugar para morar, etc. e então afirme que está desempregado, o que você deve fazer nesse caso? A mesma coisa. Não dar dinheiro.
Novamente, a palavra de Deus é clara: se alguém não trabalha, também não merece comer. 2 Tessalonicenses 3, 10. O problema é ainda mais grave quando essa pessoa que pede dinheiro é justamente seu filho adulto, que não consegue trabalhar por causa do vício em drogas ou álcool. Ou simplesmente porque é preguiçoso. Os pais costumam sustentar seus filhos adultos em situações assim por causa do seu amor natural. Infelizmente, esse amor é influenciado pela natureza pecaminosa dos próprios pais. Ao fazerem isso, os pais contribuem para que seus filhos pequem e seu amor se torna muito mais pecaminoso do que oriundo de Deus. Outro dia, Daniel, meu marido, viu um homem em pé todo esfarrapado em uma esquina segurando um cartaz que dizia: sem trabalho. Por favor, me ajude. Muitas pessoas estavam parando para dar dinheiro a ele. Curioso, Daniel deu a volta no quarteirão e observou quando o homem começou a deixar a esquina em que estava. Daniel o seguiu até próximo a um estacionamento e observou o homem entrar em um carro novo e bem caro e simplesmente arrancar. Por meio de experiências bastante tristes, descobri que os leões que rugem sempre querem vir até sua casa e morar com você. Já fui mordida tantas vezes por leões que rugem quanto a isso que sinceramente falo que nunca mais levarei ninguém para morar comigo. Agora que estou casada, meu principal compromisso é com Deus, depois com meu marido, e jamais permitirei que ninguém interfira nesses dois relacionamentos. E por isso que nunca mais trarei ninguém para morar conosco em casa. Os leões que rugem são instáveis e sobrecarregados de pecados e uma vez que entrem na casa de alguém, sua influência será muito mais intensa. Os leões que rugem querem destruir as pessoas conduzindo-as ao pecado. Se você tem filhos morando em casa, principalmente crianças, não deve jamais trazer ninguém com problemas para o meio de sua família. Essas pessoas sempre serão uma influência negativa na vida de seus filhos e, se forem mesmo leões que rugem, destruirão seus filhos com certeza. Nunca deixe seus filhos sozinhos com ninguém que está em um processo de libertação do ocultismo. Sua casa deve ser um local purificado, um lugar de segurança e refúgio. Tudo isso será destruído assim que você trouxer alguém para dentro de seu lar que ainda tenha uma vida impura. Foi por isso que o apóstolo João escreveu: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saudem. Pois quem o sauda torna-se participante das suas obras malignas. 2 João 1, 7, 11 sempre aprendendo, e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Os leões que rugem frequentam e ensinam em estudos bíblicos, mas nunca alcançam o conhecimento da verdade em suas próprias vidas. Os leões que rugem sempre possuem um conhecimento extenso das Escrituras, mas não aplicam nenhum deles em sua própria vida para lidar com o pecado, ou em alguma área que lhes requererá sacrifícios ou que lhes cause algum tipo de desconforto. Os leões que rugem serão rápidos em citar passagens bíblicas que consideram que poderão ser usadas para justificar suas próprias atitudes pecaminosas ou para manipular os outros a fazerem algo para eles. Eles sempre estarão aprendendo, mas a verdade nunca os libertará porque eles não querem de fato ter a vida transformada ou lidar com o pecado. Capítulo 4. Como lidar com os leões que rugem. Agora que você aprendeu sobre as características dos leões que rugem, é capaz de reconhecer quando um deles estiver em sua vida. Mas como lidar com os leões que rugem? A palavra de Deus nos dá somente uma única resposta. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. 2 Timóteo 3, 5 Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2, 19. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saudem. Pois quem o sauda torna-se participante das suas obras malignas. 2 João 1, 10, 11. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idolatrais.
Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. E Coríntios 5, 9, 11. Só há uma forma de lidar com um leão que ruga, separando-se dele imediata e definitivamente. Se eles estão vivendo dentro de sua casa, coloque-os para fora. Se estão trabalhando para você, demita-os. Não tenha mais nenhum contato com eles. Se eles deram alguma coisa para você, livre-se de tudo, pois certamente demônios de controle estarão anexados em todos os presentes que um leão que ruga lhe der. Infelizmente, muitos leões controlam pastores e igrejas através de doações financeiras. Os pastores e a liderança das igrejas tomam sempre o maior cuidado para nunca ofender um leão que ruga com medo de que cessem as ofertas que essa pessoa lhes dá. Não é de se admirar que Tiago criticasse as igrejas por darem mais honra às riquezas, Tiago 2. Perdoe essas pessoas e entregue-as nas mãos de Deus. Peça ao Senhor que perdoe você por ter contribuído para que eles pecassem ou por qualquer pecado em que você tenha caído por conta delas. Você deve ter o cuidado de purificar sua vida de todos os pecados. Se você se envolveu com um leão que ruga sexualmente, então também precisa de libertação. Tenho um pequeno guia de libertação que poderá ajudá-lo a purificar sua vida. Para solicitar o guia, basta enviar um e-mail para contato@guerreirosdacolheita.com. Por favor, não deixe de obter esse guia. É muito importante. Não importa o quanto seja doloroso esse processo de afastar-se do leão que ruga, e o de purificar sua vida. Mas é algo que deve ser feito. Você nunca conseguirá avançar na vida até que essas duas etapas tenham sido realizadas em sua jornada. Se o leão que ruga é seu cônjuge ou um membro da família, então a solução é um tanto mais complicada e será abordada um pouco mais à frente. Como se recuperar depois de mordido? Uma vez que você tenha descoberto a existência de um leão que ruga em sua vida e após se separar por completo dessa pessoa, ela não irá simplesmente fugir e se esconder. Não, agora o leão que ruga se voltará contra você e fará tudo a seu alcance para destruí-lo. Ele espalhará mentiras sobre você e contará a quem puder todo tipo de calúnias a seu respeito. Não se surpreenda se um belo dia você encontrar um site completo de acusações contra você na internet. Esses ataques são dolorosos, mas lembre-se do que Pedro disse. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E Pedro 5, 8 e 9. Você não é o único no mundo que experimenta essas coisas. Esses ataques provavelmente resultarão na perda de muitas amizades, talvez até mesmo de membros da família. Eles talvez consigam fazer com que você perca o emprego, sua reputação e até mesmo sua igreja. Mas o Senhor estará ao seu lado. Permaneça firme na fé. Você certamente também descobrirá quem são os seus verdadeiros amigos. Eles não darão ouvidos às fofocas e mentiras que forem espalhadas a seu respeito, e sim permanecerão firmes a seu lado mesmo que você tenha cometido alguns erros, pois sabem que todos podem errar. Aqueles que se virarem contra você e o julgarem nunca foram seus amigos de fato. É muito melhor descobrir agora quem são seus verdadeiros amigos do que quando for tarde demais. Muita gente já sofreu o mesmo que você está sofrendo agora. Não fique desanimado se lhe sobrarem apenas poucos amigos. Neste mundo de malignidade e pecado, ninguém que está buscando servir ao Senhor de todo o coração será muito popular ou terá muitos amigos. Lembre-se do que Paulo escreveu. Acaso busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 10. Certa vez eu questionei ao Senhor por que ele simplesmente não removeu da minha vida alguns leões que rugem que tentaram me destruir ao longo de mais de 25 anos.
Sua resposta veio do Salmo 23. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 23, 5. O Senhor me disse: eu não irei remover seus inimigos, mas irei abençoá-la em meio a eles. Seus ataques irão continuar, mas eles jamais irão interromper a obrar que eu atribuí a você. Capítulo 5. O que fazer depois de mandar o leão embora? Depois que você se afastou de um determinado leão-quiruga em sua vida, você deve estar preparado para lidar com as seguintes consequências: calúnias e mentiras contra você. Maldições enviadas continuamente. Ira, ódio, amargura e inveja lançadas em sua direção. Reconstruir sua vida, seu relacionamento com o Senhor e com as outras pessoas. Aceitar que você pode sim ser enganado. Aprender com toda essa experiência. Eu não tenho todas as respostas, mas já passei por esse processo diversas vezes. A única coisa que posso lhe garantir é que Deus é fiel. Ele nunca irá abandoná-lo nem desampará-lo. Deus não ficará irado com você, mas mesmo assim um leão-quiruga sempre irá fazer você sentir como se Deus estivesse furioso ou desapontado com você por ter tomado a decisão de se afastar dele. O Senhor está mais do que disposto a ajudá-lo. Lembre-se, a coisa que um leão-quiruga mais deseja fazer é destruir o seu relacionamento com Deus. Você jamais deve permitir que isso aconteça. Calúnias e mentiras contra você. A primeira coisa que um leão-quiruga fará quando perceber que não é mais capaz de controlar você é começar a espalhar mentiras e calúnias a seu respeito a todos que você conhece. O principal objetivo de vida desse leão-quiruga passa a ser a sua destruição. E muito doloroso enfrentar alguém espalhando mentiras e boatos sobre nós. O mais difícil ainda será ver as pessoas próximas a nós acreditando em todas as mentiras como se fossem verdades. Mas, infelizmente, isso é algo que você terá de enfrentar. Lembre-se do que Jesus disse. Os inimigos do homem serão os da sua própria família, Mateus 10, 36. Lembro-me que certa vez, há alguns anos, poucos meses depois do meu primeiro livro ter sido publicado, experimentei um ataque incessante de mentiras e calúnias sobre mim por causa do livro. Em grande angústia, eu dobrei os joelhos diante do Senhor e clamei: ó, Senhor, eu nunca serei madura o suficiente a ponto desses ataques de Satanás não doerem mais tanto. A resposta do Senhor foi rápida, clara e enérgica. Claro que não. Se não doessem, não seriam ataques. Eu não faço com que Satanás atire com balas de festim. Suas balas são reais. Você precisa enfrentá-las. Não é fácil enfrentar tais ataques, mas você deve se lembrar sempre de que Jesus Cristo enfrentou muito mais do que você está enfrentando agora. Lembre-se de que o mais importante é que Deus sabe a verdade a seu respeito. E isso que conta. O Senhor me ensinou uma lição muito importante naqueles primeiros anos após o lançamento do meu primeiro livro em 1986. Duas jovens mulheres, professando-se cristãs, entraram em minha vida. Elas estavam passando necessidade e eu tinha espaço sobrando onde morava, então permiti que se mudassem para minha casa até que arranjassem um emprego e um outro lugar para morar. Os meses se passaram e elas não foram embora. Quando finalmente falei com elas a respeito de procurar um outro lugar para morar, elas ficaram chateadas comigo e imediatamente se voltaram contra mim. Não muito tempo depois, descobri que elas estavam espalhando boatos e todo tipo de mentira sobre mim para as pessoas que trabalhavam comigo. Fiquei furiosa. Eu havia feito tanto para ajudar aquelas duas moças, não podia acreditar nas coisas que elas estavam falando de mim. Eu estava decidida a confrontá-las energicamente, mas o Senhor me deteve. Ele trouxe à minha mente a seguinte passagem bíblica: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava,
quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E Pedro 2, 21-23. O Senhor me disse. O Senhor me disse: você deve seguir o exemplo do meu filho. Quando os homens mentirão sobre ele e o injuriarão, ele nada respondeu nem se defendeu. Em vez disso, ele confiou em mim para lidar com aqueles que o perseguiam. Você deve fazer a mesma coisa. Deve memorizar essa passagem da Bíblia e sempre que estiver prestes a pecar a esse respeito, o Espírito Santo trará esses versículos à sua mente para que você mantenha a boca fechada. Eu fiz conforme o Senhor me instruiu e imediatamente decorei os versículos. Nos dias que se seguiram, não sou capaz de dizer quantas vezes o Espírito Santo forçosamente colocou esses versículos bíblicos em meus pensamentos conscientes toda vez que eu estava prestes a abrir a boca para me defender no trabalho. Toda vez que eu ouvia alguma mentira que duas pessoas estavam comentando a meu respeito, eu permanecia em silêncio e simplesmente decidia perdoá-las. Aquilo não era nada fácil. Se alguém me perguntasse diretamente se alguma mentira que estava sendo espalhada sobre mim era verdade ou não, eu apenas não lhes responderia. Mas ninguém tinha coragem de fazê-lo. Eu também não tinha liberdade de trazer tudo à tona e comentar com os outros o assunto porque teria sido impossível fazer isso sem acusar aquelas duas moças. Semanas se passaram. Nem preciso dizer que a tensão aumentava dentro de casa toda vez que elas entravam e saíam, recusando-se a dirigir uma só palavra a mim, falando apenas o absolutamente necessário. Eu sabia que elas estavam ativamente procurando outro lugar para morar, mas todas as tentativas que tinham de se mudar para algum lugar decente iam por água abaixo. Eu sabia que o Senhor estava lidando com elas. Até que finalmente chegou o dia em que as duas vieram até mim e me pediram que as perdoasse, além de solicitar emprestado $1000 para que realizassem a mudança. No entanto, elas não foram específicas em relação ao que estavam pedindo perdão. Eu tinha milhares de coisas pelas quais gostaria que elas me pedissem perdão. Mas, mais uma vez, o Senhor trouxe aqueles versículos à minha mente. Eu sabia que não era meu papel fazer uma lista de todas as coisas pelas quais queria mesmo que elas me pedissem perdão. Eu devia simplesmente perdoá-las e confiá-las nas mãos de Deus. Além de lhes conceder perdão, eu ainda lhes dei os $1000 que me pediram e as deixei partir. Eu nunca mais ouvi falar delas desde então, mas aprendi uma lição bastante valiosa com toda aquela experiência. O que fazer depois de mandar o leão embora? 73. Deus é o nosso defensor. É um desperdício de tempo tentar se defender de mentiras e calúnias. Para cada questão que você responder, surgirão outras 12 a mais. Para cada mentira que você refutar, virá mais uma dúzia. E algo que nunca terá fim. Seu dever é simplesmente perdoar e confiar no Senhor. Leões que rugem incessantemente têm tentado me destruir com mentiras e acusações há muitos anos. Eles possuem websites contra mim e até mesmo livros inteiros com acusações. O Senhor me disse, contra minha pessoa. As pessoas com frequência enviam e-mails para nosso ministério com uma lista inteira de perguntas que querem que eu responda baseadas em mentiras espalhadas por leões que rugem que tentam me destruir. Eu acabaria tendo de passar todo o meu tempo somente respondendo a esses questionamentos. No primeiro ano depois que meu livro saiu, passei inúmeras horas escrevendo longas cartas tentando responder a essas perguntas. Logo descobri que não importava quantas perguntas eu respondesse, sempre viriam mais. Por fim acabei percebendo que a maioria, não todos, a maioria desses questionadores não estava de fato interessada em minhas respostas, eles simplesmente não gostavam dos meus livros e queriam me desacreditar, destruir o que eu havia escrito. Foi quando o Senhor chamou minha atenção para a história de Neemias. Neemias fora chamado por Deus para ir até Jerusalém reconstruir os muros ao redor da cidade. Os inimigos dos filhos de Israel não estavam contentes com esse projeto. Eles sabiam que uma vez que os muros fossem reerguidos, não poderiam mais atacar as pessoas na cidade e roubá-las quando quisessem. Então voltaram seus ataques contra Neemias. Sanbalate, o líder dos inimigos de Neemias, foi o primeiro a ridicularizá-lo.
Eles nunca pensaram que o povo de Israel fosse conseguir reerguer o muro, mas conforme o trabalho foi progredindo, perceberam que Neemias alcançaria seu objetivo. Se não interviessem. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Neemias 4, 7 e 9. Quando viram que essa estratégia não havia funcionado, Sanbalate e os outros líderes enviaram uma mensagem a Neemias exigindo que ele viesse falar com eles. No entanto, Neemias respondeu dizendo: Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Neemias 6, 13 e 4. O Senhor então falou comigo e disse: Por que você está perdendo todo esse tempo tentando responder a essas perguntas quando deveria aproveitar seu tempo realizando a obra que atribuí a você? Não percebe que esses indagadores estão apenas interessados em atrapalhar sua obra? Eu sou o seu defensor. Se alguém estiver mesmo interessado em conseguir respostas, lerão seus livros e as bases. O Senhor me disse, bíblicas que você apresenta e virão até mim. Não ficaram perdendo seu tempo ouvindo as mentiras e acusações feitas contra você. Compreendi que eu deveria seguir o exemplo de Neemias. Não importavam as falsas acusações que Sanbalate e os outros espalhassem contra ele, Neemias simplesmente prosseguia com a obra que o Senhor havia lhe dado. Esse é um exemplo que devemos seguir. Descobri que as pessoas que sinceramente buscam em Deus as respostas para problemas encontrados em guerra espiritual não dão ouvidos aos diversos websites e mentiras a meu respeito. Eles simplesmente leem meus livros e os textos bíblicos apresentados e então encontram a verdade e a ajuda que precisam. Quando os outros estiveram espalhando boatos e calúnias sobre você, aconselho que com urgência somente os perdoe e confie que o Senhor o defenderá. Pedro nos deu um excelente conselho. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E Pedro 5, 6 e 7. Seus verdadeiros amigos jamais acreditarão nas mentiras contadas sobre você. Eles não irão julgá-lo porque possuem total consciência de que eles mesmos são passíveis de cometer erros e de tomar decisões erradas. Lidando com as maldições em curso. Uma vez que você tenha se separado dos leões que rugem existentes em sua vida, então terá de lidar com todas as maldições que eles lançarão contra você. Você precisa ordenar que todo cativeiro demoníaco em sua vida oriundo dessas pessoas seja quebrado e removido de uma vez por todas em nome de Jesus. Você precisa ordenar que todas as maldições lançadas por esses leões que rugem contra a sua vida, sua família, seus animais domésticos, sua casa e tudo o que você tem sejam quebradas de uma vez por todas, em nome de Jesus Cristo. Ordene que todos os demônios associados a essas maldições sejam expulsos de sua vida para sempre, em nome de Jesus. Decrete os seguintes comandos em voz alta e de maneira bastante firme. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que todo cativeiro demoníaco estabelecido em minha vida fale o nome das pessoas, seja quebrado agora e para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que todos os demônios estabelecidos em minha vida fale o nome das pessoas, me deixem agora e para. O Senhor me disse. Sempre, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus, ordeno que todas as maldições oriundas fale o nome das pessoas, contra mim, meu cônjuge, meu casamento, minha família, meus animais domésticos, minha casa e tudo o que tenho sejam quebradas agora e para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que todas essas maldições saiam agora da minha vida, e para todo sempre, em nome de Jesus. Depois de fazer isso, você precisa purificar e novamente selar sua casa.
Para aprender mais específica e detalhadamente como fazer isso, leia meu livro Como Proteger Seu Forte, editora Valente. Você provavelmente terá de quebrar todas as maldições lançadas contra você dessas pessoas diariamente por certo tempo. Você talvez precise também apresentar algumas petições diante do Tribunal de Deus. Escrevi mais extensivamente sobre essa arma em meu livro Tribunal de Guerra, editora Valente. Se você ainda não leu este livro, peço que o faça o quanto antes. Raiva, ódio, amargura e inveja contra você. Todo ódio, raiva, amargura e inveja são emoções que os espíritos demoníacos seguem. À medida que os leões que rugem em sua vida forem experimentando essas emoções contra você, os demônios acabarão seguindo tais sentimentos e atacando você constantemente. Esses ataques demoníacos podem causar todo tipo de sintomas, dores e desconfortos físicos, vários tipos de enfermidade, exaustão, dificuldades de concentração, confusão mental, dificuldade de orar, depressão, etc. Eu nunca havia compreendido plenamente o quanto esses sintomas podem ser sérios até que, há alguns anos, Daniel e eu nos encontramos sob forte ataque oriundo de um grupo determinado em destruir um projeto ministerial no qual estávamos envolvidos. Eles costumavam se encontrar à noite para elaborar um plano de ataque contra nós. Nessas noites, nós ficávamos tão exaustos e sentíamos tantas dores musculares que era como se estivéssemos padecendo de uma gripe grave. Um belo dia, uma conhecida nossa nos contou sobre essas reuniões que estavam acontecendo e foi só então que percebemos que os sintomas físicos que sentíamos eram resultado direto da raiva e do ódio concentrados daquela gente que se reunia para falar mal a nosso respeito. Todos eles se professavam cristãos e não acredito mesmo que estavam nos amaldiçoando como fazem aqueles envolvidos com bruxaria. Mas suas emoções acabavam sendo seguidas por espíritos demoníacos, da mesma forma que ocorre com as emoções enviadas por bruxos, e com o Senhor me disse, certeza acabavam nos afetando gravemente da mesma maneira. Foi somente depois que eu soube do que estava acontecendo que pudemos quebrar todos os ataques demoníacos e obtivemos algum tipo de alívio em relação aos sintomas físicos que experimentávamos. Lidar com os ataques demoníacos resultantes das emoções negativas dos outros é o mesmo que lidar com qualquer outro tipo de maldição. Basta que você faça as seguintes declarações. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que todas as maldições de raiva, ódio, amargura e inveja que vêm contra mim, contra meu cônjuge, contra minha família, contra minha casa e contra meus animais de estimação sejam quebradas agora e para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que todos os demônios provenientes dessas maldições saiam de uma vez por todas, em nome de Jesus. É bom ungir a si mesmo, ungir sua família e seus animais de estimação com óleo, e orar pedindo ao Senhor que os proteja de tais emoções negativas. Já ouvi muita gente descrever experiências muito similares. Lembre-se, o objetivo dos leões que rugem é controlar você por completo. Quando eles não conseguem mais fazer isso, a raiva, o ódio e a frustração deles serão bastante intensos. Alguns leões que rugem usarão demônios diretamente na tentativa de destruí-lo. Mas mesmo que não o façam, os demônios ainda assim poderão seguir suas emoções negativas a fim de atingi-lo. E por isso que o apóstolo João escreveu que aquele que odeia seu irmão é assassino, João 3:15. É por isso que um enorme dano pode ser causado à vida de alguém simplesmente através do ódio liberado contra ele, mesmo que ninguém fira essa pessoa fisicamente. Foi justamente durante essa batalha que descrevi que o Senhor trouxe à atenção do meu marido Daniel o texto de Isaías 54. As pessoas não somente estavam arquitetando uma intensa calúnia contra nós, mas também estavam nos processando juridicamente. Então aprendemos a usar o seguinte texto bíblico em particular com grande eficácia. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Isaías 54:17. O Senhor falou conosco diretamente que a propriedade na qual estávamos construindo o projeto estava sendo alvo de destruição por parte daquela gente.
Ele nos instruiu a apontar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste e declarar em voz alta esse versículo bíblico. Nós cumprimos a instrução e ordenamos que todas as O Senhor me disse, palavras lançadas contra nós fossem quebradas e que todos os falsos julgamentos contra nós fossem rejeitados. Essa é, na realidade, uma poderosa arma de guerra espiritual. Essa batalha em particular durou um ano inteiro, mas no fim o Senhor nos deu a vitória. Reconstruir sua vida, seu relacionamento com o Senhor e com as outras pessoas. Depois que você reconhecer a presença de um leão-quiruga em sua vida, e realizar os passos necessários para dar um fim no controle dele sobre você, então precisa reconstruir sua vida e seu relacionamento com o Senhor e com os outros. Os danos causados a você através dos esforços do leão-quiruga para destruí-lo podem ser tão devastadores que o Senhor talvez chegue a lhe dar o direcionamento de se mudar para outra região. Mas, no entanto, é possível que ele faça o contrário, ordenando-lhe a simplesmente permanecer onde você está. E preciso estar sensível à direção do Senhor nesta área da sua vida. Acredite em mim, sei o quanto pode ser desanimador continuar a enfrentar a vida depois de ter sido mordido por um leão-quiruga. Irá parecer como se toda a sua vida estivesse arruinada e despedaçada. Tenha bom ânimo. Eis duas promessas sobre as quais você pode se firmar. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruirão, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais o meu povo será humilhado. Joel 2, 25 e 26. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Deus tanto está disposto quanto é totalmente capaz de restaurar sua vida. E um processo que demandará certa quantidade de tempo e trabalho, mas sua vida pode sim ser reconstruída. Você precisa ir diante de Deus e pedir a Ele que faça separação total entre você e o leão-quiruga que estava em sua vida. Você precisa se separar dele emocional e espiritualmente. Se não fizer isso, o leão-quiruga e tudo o que ele fez a você continuarão a dominar todos os seus pensamentos. Você não deve permitir que isso aconteça. Grande parte da batalha quanto à restauração da sua vida acontecerá em sua própria mente. Você deve levar cada pensamento cativo, como nos é instruído a fazermos em 2 Coríntios 10, 5. Peça a Deus que cure seu coração. Você não precisa sair correndo para se defender. Sua obrigação diante do Senhor é viver de maneira discreta e justa, confiando que o Senhor será seu defensor. O Senhor me disse, processo levará meses, talvez anos, mas se você estiver disposto a andar em humildade diante de Deus, no devido tempo o Senhor o exaltará. Você precisa tomar a decisão de não ser mais vítima. Lembre-se, Jesus pagou o preço na cruz para restaurar tudo o que foi tirado de você. Se você permanecer como vítima, nunca será curado. A amargura é um problema do qual você precisa estar consciente e com o qual precisará lidar. Certo dia, em meu devocional, o Senhor falou comigo e me disse que havia uma raiz de amargura crescendo em meu coração. Eu não tinha a menor ciência disso. O Senhor prosseguiu me explicando que sempre que uma pessoa nos machuca repetidamente, uma raiz de amargura acaba surgindo em nosso coração. Mas, Deus, respondi, eu realmente já perdoei essa pessoa. Sim, perdoou, ele disse. Mas a ferida ainda está aí e ela tem gerado uma raiz de amargura sem que você perceba. Quando você se encontra em uma situação de ser repetidamente machucado, precisa ter o cuidado de me pedir com frequência para examinar seu coração a fim de verificar se há alguma raiz de amargura se desenvolvendo. Como eu me livro disso? Foi minha próxima pergunta. Você não é capaz de fazer isso sozinha. Precisa pedir a mim que lide com isso e assim o farei, foi o que o Senhor me disse. Desde então,
Tenho pedido com frequência ao Senhor que examine meu coração e me revele se há qualquer amargura ou outro sentimento negativo que não deve estar ali. Ele é sempre fiel em fazer isso e em me dar a ajuda de que preciso. Você precisa estar disposto a abrir mão da sua amargura e do seu desejo de vingança. O dicionário define amargura como duramente reprovável, marcado com cinismo e rancor, intensamente desagradável. A amargura desengatilha uma grande variedade de pecados, tais como ódio, crueldade, antagonismo, autopiedade, não ensinável, vingativo e desejos de vingança. Ela é caracterizada por um espírito não perdoador e negativo, com atitudes de crítica. Não é de se admirar que o apóstolo Paulo tenha escrito: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus 12, 15. Descobri que a melhor forma de reconstruir a vida depois de ter sido mordida por um leão quiruga é pegar toda a bagunça causada e levá-la aos pés da cruz. Você precisa colocar o passado para trás e abrir mão dele. Não pode mais ficar inúmeras horas e dias tentando descobrir onde errou ou tudo o que o leão quiruga fez para prejudicar você. Deixe que o Espírito Santo faça isso em seu lugar. O Senhor me disse: o Espírito Santo trará à sua mente tudo aquilo com o que será necessário lidar. Coloque todo o vulcão de emoções que você possa estar experimentando diante do Senhor. Deus irá identificar e tratar cada uma dessas emoções, e curá-las no tempo dele e à maneira dele. Você precisa prosseguir com sua vida e viver de maneira justa e discreta. Perdoe, perdoe, perdoe. Esse é o segredo para reconstruir sua vida. Somente quando você andar todos os dias em perdão é que será curado e terá a vida restaurada depois de ter sido mordido por um leão quiruga. Aceitar que você pode sim ser enganado. Comentei antes sobre a passagem bíblica que afirma que Satanás e seus demônios sempre atuam através do engano. Devemos compreender que podemos sim ser enganados. Nunca haverá um tempo na Terra durante o qual você ficará imune a todo tipo de engano. Não importa o quanto você seja maduro como cristão, ou o quanto seja inteligente, ou o tamanho do ministério que Deus tenha lhe dado, você sempre estará vulnerável aos enganos de Satanás. Aceite essa verdade bem fundo em seu coração e em sua alma. Lembre-se do que Jesus disse: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Mateus 24, 24 e 25. É possível que até mesmo os eleitos sejam enganados. O apóstolo João reconheceu isso plenamente ao escrever: filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. 0 João 2, 18-19. Alguns leões que rugem são bastante habilidosos na arte do engano, sendo muitas vezes apenas depois que eles vão embora que conseguimos finalmente perceber os grandes impasters que eram. Considero um conforto saber que até mesmo o apóstolo João teve problemas com o engano. Quanto aos leões que rugem, ele afirmou que o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Foi somente depois que alguns leões que rugem foram embora que o apóstolo João e outros cristãos puderam reconhecê-los. O mesmo pode acontecer conosco. Porque Deus permite que sejamos enganados. Descobri que Deus muito raramente responde aos meus porquês, mas acredito que Ele tenha me revelado que permitir que sejamos enganados é a maneira mais rápida e eficiente de Ele nos humilhar e nos tornar conscientes da. O Senhor me disse: nossa dependência dele em relação a tudo. Nada é mais humilhante do que ter que admitir que fomos enganados. Já vi muita gente escolher viver no engano do que experimentar a humildade de ter de admitir que foi enganada. Como isso é triste. Não deixe isso acontecer com você. Aprenda com a experiência.
Peça ao Senhor para mostrar a você tudo o que pode aprender com a experiência de ter tido um leão que ruga em sua vida. Lições bastante valiosas podem ser aprendidas com essa experiência. Se este livro tiver ajudado você de verdade, lembre-se de que só fui capaz de escrevê-lo depois de anos tendo me deparado com leões que rugem em minha própria vida e de ter aprendido a lição com as diversas experiências de ter sido abocanhada inúmeras vezes. Como resultado, sou muito mais sábia em relação a este assunto hoje em dia. Conclusão. Nem todos os leões que rugem são iguais e nem sempre apresentarão todas as características listadas no capítulo 3. Oro para que o Senhor ajude você a reconhecer todos os leões que rugem existentes em sua vida e que o oriente a lidar com eles rapidamente, antes que tragam ainda mais danos a você e aos que você ama. Mas tenha bom ânimo, isso será mesmo necessário para prosseguir com a vida mesmo após ter sido abocanhado por um leão que ruga. Deus é fiel. Sempre. Muito obrigado por acompanhar mais este ótimo livro. Temos outros livros da doutora Rebecca Brown no canal, então não deixe de conferir os outros livros. Até os próximos.